E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quero desejar a cada um de vocês uma ótima semana, uma semana cheia de desafio, cheia de inspiração, cheia de Deus, uma semana repleta de uma vivência de sobrenatural, uma semana de relacionamento com Deus. Eu tenho uma palavra para os nossos corações. Tem uma palavra muito boa para a nossa vida. Quero fazer uma pergunta. Como que você está vivendo? Como que você está vivendo? Viver é bom? Viver é bom, né? É ótimo viver, né? É ótimo. É ótimo a gente ter saúde, é ótimo a gente se dar bem com as pessoas. É ótimo quando tá tudo legal, quando tá tudo bem. É bom viver. E será que estamos vivendo da forma correta ou que agrade o nosso Deus? Será que algumas atitudes ou algumas coisas que fazemos, será que não separa um pouco nossa vida do nosso Criador? Às vezes tem situações que a gente passa, ou até está passando, e às vezes a gente questiona, né? Questiona às vezes até Deus, a gente questiona Deus, ou às vezes até terceiriza é, a situação que a gente está passando para outra pessoa, né? A gente culpa a outra pessoa, foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano, e, e isso, querendo ou não, é, atrapalha atrapalha a nossa vida, atrapalha nosso relacionamento, atrapalha no nosso trabalho, atrapalha a nossa mente, atrapalha o nosso convívio com as pessoas. Mas, Fábio, por que você está dizendo isso ou perguntando sobre viver é bom? Viver é bom? Sim, é bom viver. Eu gosto de viver. Mas por um bom tempo eu vivi errado. Por um bom tempo eu vivi mal. Por que mal? Porque eu vivia distante da luz, eu vivia longe da luz, que é Cristo. E quando a gente vai se aproximando dessa luz, quando eu me refiro a essa luz, é Cristo, Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E antes de eu me aproximar de Cristo, hoje eu consigo ver um pouco, eu olho um pouco para trás e me recordo algumas situações minhas que eu via hoje, né? Hoje eu consigo ver que eu não vivia bem. Hoje, hoje sim, né? Fui lavado, fui remido pelo sangue de Cristo. Então hoje eu posso dizer, hoje eu vivo bem. E quando eu falo eu vivo bem, eu não quero dizer, ah, Fábio, por quê? É porque você tem uma casa? É porque você tem um carro? Ou porque você tem dinheiro em conta? Ou porque você é rico? Não é sobre essa riqueza. Mas é uma riqueza interna, cara. É uma riqueza que
Você vive dependendo da vontade e da bondade e da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a riqueza que a gente encontra verdadeiramente no Senhor. E essa é a pergunta. Eu quero deixar essa pergunta para você pensar. Você está vivendo bem? Você está vivendo bem? Você dorme bem? Você negocia bem? Você conversa com as pessoas bem? Na sua vida, as coisas estão fluindo bem? Fábio, por que você está dizendo isso? Porque viver é bom a gente viver. E é bom que a gente vive com essa paz de Deus, com essa graça de Deus. Olha essa palavra aqui. Hebreus, no livro de Hebreus 10, 38, ele está dizendo assim: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Esse era o ponto. Essa é o ponto que eu quero poder compartilhar com vocês. O meu justo viverá pela fé. E quando eu vejo essa carta aos Hebreus, esse livro de Hebreu, sabe, eu fico pensando o que é verdadeiramente viver pela fé. O que é ter uma vida? O que é Deus olhar para nós e falar assim: o meu justo vive pela fé. Ou o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé hoje? Sabe? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e ele desabafando comigo, tá morando em outra cidade e algumas coisas na vida dele não está acontecendo. Algumas coisas na vida dele não está fluindo, não está, sabe? Tá desempregado já há um bom tempo. E ele falando para mim: poxa, Fábio, eu tô mandando currículo, eu tô, sabe, fazendo de tudo, mas, cara, não sei, as coisas não estão acontecendo aqui e tal e tal. E aí a gente foi conversando, eu falei: cara, deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu só te perguntar, como que está o teu propósito com Deus? Como está a sua vida com Deus? Aí ele: Fábio, cara, eu vou até te confessar, cara, eu tô até desanimado da fé. Eu falei: poxa, aí não. Ele falou: cara, eu tô desanimado da fé. Eu falei: mas por quê? Ele falou: Fábio, nada tá dando certo, cara. Eu falei: poxa, mas e o teu chamado, cara? Você tem? Aí falou: ah, Fábio, eu não. Eu tô desanimado, cara. Tô desanimado. Aí eu falei: cara, sabe o que acontece? É que a gente não quer viver, às vezes, pela fé. Cara, a gente não quer viver o propósito de Deus. Às vezes a gente corre do propósito de Deus. E aí ele falou: cara, eu vou ser sincero pra você. Eu tomei decisão precipitada. Eu e minha esposa acabamos vindo embora para essa cidade grande, porque a gente pensou no lucro, a gente pensou no dinheiro, que a gente ia ganhar mais aqui e tal. E Fábio, não está acontecendo o que eu pensava que ia acontecer, sabe? E aí conversamos bastante, aconselhei ele bastante, e
graças a Deus, conseguiu encaixar algumas coisas que estavam fora do lugar. E, e ele entendeu que ele não estava vivendo uma vida de fé. Ele não estava vivendo uma vida a qual Deus diz aos hebreus: o meu justo viverá pela fé. Talvez você está se perguntando: Fábio, mas eu não posso procurar uma melhora? Cara, lógico que você pode procurar uma melhora. Sim. A Bíblia fala que Deus ele veio para que tenhamos uma vida em abundância. Então, não é errado você querer prosperar, não é errado você ir para outra cidade, não é errado você, cara, ter várias empresas, ter várias networks, mas o problema é quando a gente foge do propósito de Deus. O problema é quando Deus ele tem uma vida de fé pra gente e a gente não anda por fé. A gente anda por vista. A gente não quer andar no sobrenatural de Deus. A gente não quer saber que o amanhã pertence a Deus. A gente não quer e às vezes nem acredita que Deus ele pode abrir aquela porta. A gente às vezes não acredita que Deus ele ainda faz milagre, ele cura. O mesmo Deus que trabalhou lá no passado é o mesmo Deus que trabalha nos nossos dias de hoje. Mas às vezes a gente diz que conhece Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, mas quando é para viver em fé, a gente não consegue viver. A gente se desespera, a gente fica ansioso, então a gente acaba pulando etapa, a gente acaba saindo do caminho ali, ou do trilho, ou daquilo que Deus tem para nós, com medo de passar fome, passar necessidade. E a gente, o que a gente faz? A gente vai com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto, com nossos currículos, e pula etapas. E aí está o problema, que quando Deus ele quer que a gente vive uma vida de fé, ele quer que a gente aprende com a fé. Por quê? Como aprender com a fé, Fábio? Porque a fé, você exercita ela em que ocasião? É sempre no dia mal. É sempre que quando as coisas parecem que não está dando certo, você fala, não, eu confio em Deus. Eu creio no meu Deus. E pela fé, eu vou viver o sobrenatural. Pela fé, Deus ele pode abrir essa porta. Senhor, eu confio. Eu quero me entregar totalmente no Senhor. Mas a gente fala que quer se entregar, a gente fala que Deus ele abre a porta. Mas quando a porta fecha, a primeira coisa que a gente vai fazer é murmurar. A primeira coisa que a gente faz é correr atrás de outras portas. Mas a gente precisa entender que há um tempo para todas as coisas nessa terra. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E há um tempo para todas essas coisas. E nesse processo, que há um tempo para todas as coisas, é onde a gente aperfeiçoa a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez você pode falar, Fábio, mas eu tenho que correr atrás. Cara, precisamos correr atrás sim. Eu corro atrás também. Eu trabalho, eu preciso de recurso, eu preciso de dinheiro. Eu tenho filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho minhas contas, então eu preciso de recurso. Mas não tem coisa melhor de quando você sabe que esses recursos, Deus ele vai preparar para você, mas preparar para você como? Você correndo atrás. Ele te dando saúde, você agradecendo a Deus, mas você indo atrás e entrando na porta certa. Você caminhando, você fluindo, entrando na porta certa, ou aquela porta que fechou, você entende que é a vontade de Deus na sua vida. Ou aquela porta que se abriu, você entende que é pela fé. Que é pelo teu esforço, é pela sua dedicação, é por tudo que você faz, que você estuda, que você se batalha por aquilo, você faz por onde, mas no fundo, você sabe que você está ali, é porque é a fé.
Você sabe que você está ali porque é Deus na tua vida. E quando você não está ali também, você sabe que é Deus na tua vida. O meu justo viverá pela fé. E eu pergunto, será que estamos vivendo pela fé? Será que as nossas negociações estão agradando ao Senhor? Será que a nossa vivência, o que a gente vive, o que as pessoas veem em nós, como que somos na empresa, onde a gente trabalha, quem somos nós na escola, quem somos nós, com as pessoas em volta de nós? Será que a gente só quer viver uma vida de fé quando tem algum problema, quando alguma coisa não está dando certo? Será que a gente só pratica viver uma fé? A gente só pratica viver a fé num dia de domingo, numa missa, num culto, num encontro? Será que a gente procura exercer essa fé só apenas nesse momento, num ritual, onde a religiosidade nos ensina a se encontrar, a fazer uma movimentação a Deus? Mas em Hebreus está dizendo aqui, o meu justo viverá pela fé. Então, a gente tem que viver pela fé. No trabalho, viver pela fé. Na escola, pela fé. Com as pessoas, pela fé. Nas negociações, pela fé. Nos recursos, pela fé. Olha, eu tenho esse recurso aqui. Cara, tô ganhando esse valor, mas é Deus. Eu tô aqui pela fé. Sabe? Quando você entra num ambiente, você sabe que você tá ali pela fé. Através da sua vida, pela fé, pode acontecer algo novo naquele ambiente. Através da vida que você tem com Deus, a tua vida transforma aquele ambiente pela fé. Pessoas podem ser curadas através da sua vida, pela fé. Se você é o sal, se você é a luz desse mundo, através da tua vida, se você vive uma vida de fé, coisas novas podem acontecer através da tua vida. Porque o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Opa, não posso bater aqui. Então, se você não estiver caminhando pela fé, se você não viver pela fé, se você retroceder, não se compraz a minha alma. Deus se entristece. A alma do Senhor Jesus Cristo, ela não encontra prazer. Então, às vezes, algumas coisas não estão dando certo em nossas vidas, não é porque por causa do A, por causa do B, não é o inimigo, não é o seu vizinho, não é nada. É você que não está vivendo uma vida que agrada ao Senhor. É você que não está vivendo uma vida de fé. O seu culto só no domingo, a tua vida só num dia na missa, ou na religião que você vai, não é o suficiente. Deus, ele quer que a gente vive uma vida de fé. Ah, mas um negocinho ali não tem nada não. Um jeitinho aqui, né, aquele, como se diz, o jeitinho brasileiro, não dá nada não. Isso não agrada a Deus. Isso não é viver pela fé. Ah, Fábio, mas o mundo que a gente vive, o mundo é isso aí. O mundo já é do maligno. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como você vai ter ânimo? Exercitando uma vida de fé. Fábio, como que eu vou exercitar uma vida de fé? Anota uma vida de oração. Todo dia que você acordar, a primeira coisa que você faz, antes de você pegar o celular na tua mão, ajoelha. Falar, Papai do céu, Jesus Cristo, Espírito Santo, eu quero viver uma vida de fé. Eu quero viver essa vida
que o Senhor tem para mim. Pega a palavra para ler. Começa a ler os Salmos, Provérbios. Vai lá em Mateus, vai lá em Gênesis, na criação, e começa a querer viver o que Deus tem para você. Isso vai criando novos hábitos em você. Aí se você mente, você vai parar de mentir. Se você rouba, você vai parar de roubar. Se você engana, você vai parar. Você vai parar. Por quê? Porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é viva. Quando você lê e você pede ao Senhor, você é sincero com Ele. Fala, Deus, eu quero viver uma vida pela fé. Eu quero acreditar que eu não vou precisar fazer isso mais. E o Senhor não vai me desamparar. Pai, aquele jeitinho, aquela mentirinha, aquelas coisas erradas, eu não quero fazer mais. Eu quero viver uma vida de fé. Salmos 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Que lindo isso, cara. Ai, cara. Precisamos de recursos, como disse. Precisamos de recursos. Precisamos de portas abertas. Precisamos de portas abertas. Precisamos de milagres. Precisamos de milagres. Eu quero ministrar sobre a tua vida. O milagre de Deus. A cura de Deus. A porta aberta sobre a tua vida. Coisas novas sobre a tua vida. Sim, Deus ele tem sim isso. Mas para isso você precisa viver pela fé. Cara, a gente precisa de tudo isso. Mas o que a gente precisa mesmo, anota. O que a gente precisa mesmo, é viver pela fé. É viver pela fé. Olha que lindo, cara. Já fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Se você tem vivido uma vida de fé, se você tem procurado servir esse Cristo, eu quero dizer para você, não vai te faltar nada. Não precisa querer dar um jeitinho, não precisa querer abrir as portas com tua força, não precisa ir embora às vezes para outro lugar. Não precisa. Ah, eu vou para outro lugar porque lá eu vou ganhar mais. Ah, eu vou... Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Sabe? Fica aonde Deus tem um propósito para você. Ai, cara, é muito gostoso isso. Fica aonde Deus vai fazer você viver pela fé. Ai, Senhor, que essa palavra possa ir no mais profundo dessas vidas, Pai. Que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Pai, que essa palavra possa fazer uma transição, Pai, na mente dela, Pai. Que essas palavras possam transicionar na alma dela, na vida dela, na casa dela, na família dela, Pai. Que essa palavra seja uma palavra profética, Senhor, para cada vida que estiver assistindo agora, Pai. Eu ministro como homem de Deus, Pai. Como homem de Deus, que essas pessoas que estiver assistindo sejam encorajadas, Pai, a um nível de fé elevado, Pai. Que elas possam viver pela fé, que elas possam compreender que não vai ser preciso ir embora, não vai ser preciso forçar nenhuma porta. Ouça somente a voz de Deus. Essa voz, ela é o suficiente para te encorajar, te colocar de pé, te trazer o pão, te alimentar, te vestir, te sustentar, te colocar entre os príncipes, te colocar entre os grandes. Ele pode fazer sim, mas ele está nos dizendo: o meu justo viverá pela fé.
O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Salmos 37, 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem meus filhos. Eu quero dizer para você, eu quero dizer hoje é dia 23 de julho de 2024, o teu filho não vai precisar mendigar o pão. A descendência da tua casa, os teus filhos, as gerações vindouro, em nome do Senhor Jesus, você vai viver o sobrenatural. Você vai começar a ler a palavra, você vai começar a ter uma vida de jejum, uma vida de consagração, e você vai começar a ler a palavra, e a palavra vai começar a curar você. Aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Aquilo que você praticava, que não estava dando certo, que você estava andando para trás, você vai parar de fazer. Você vai começar a praticar o bem. Você vai começar a falar a verdade. Você vai começar a fazer a verdade. Fazer o que é certo. Isso é viver pela fé. É você fechar os olhos e falar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que Jesus, ele vive. E Deus, ele abrirá a porta certa para você. Deus te colocará no lugar certo. Não precisa pedir para alguém dar um jeitinho, não precisa. Não precisa pedir para alguém, dá um jeito. Não vai precisar. Escuta o que eu tô te falando. Essa palavra é pro teu coração. Essa palavra é para você. A gente tá no mês de julho, já na metade do ano. E talvez nada deu certo. Todos esses meses atrás, não deu certo. Mas você vai viver a partir de hoje pela fé. Você vai viver de uma forma que vai agradar o coração de Deus. Você vai viver de uma forma que a alma do Senhor vai encontrar prazer em você. E Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar os seus filhos. E Ele vai te colocar dentro do propósito dEle. Olha que lindo. Ele vai te colocar dentro da vontade dEle. A vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, a vontade do Senhor. Flui na vontade do Senhor. Não olhe com os olhos humanos, olha pela fé. Olha pela fé. Olha pela fé. Fica com essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Essa palavra vai falar com outras pessoas. Essa palavra vai movimentar outras pessoas. Então, deixa o seu like, compartilha, comenta, porque isso ajuda as plataformas a entender que o conteúdo é bom. Não é porque às vezes não tem milhares de curtidas que não é bom. Às vezes vão ser as pessoas certas, né? Às vezes vão alcançar as pessoas certas. Então deixa fluir, deixa fluir, deixa acontecer. Da mesma forma que está acontecendo na sua vida, deixa acontecer. E em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, você e a tua casa. Deus abençoe.